Meus tios olhavam para mim com pena. Sempre disseram que eu era pobre, que minha mãe não tinha deixado nada. Eu acreditei nisso por 18 anos, mas a verdade, eles estavam sentados em cima da minha herança o tempo todo. Meu nome é Lucas, e essa é a história de como descobri que minha família me roubou durante quase 2 décadas. Eu tinha 6 anos quando minha mãe morreu. Câncer. Foi rápido, brutal, e me deixou completamente perdido. Meu pai nunca esteve presente na minha vida, então, quando ela se foi, eu fiquei sozinho. Meus tios, Renato e Silvana, disseram que iam cuidar de mim. Eles eram os únicos parentes que eu tinha, os irmãos da minha mãe. Lembro do dia que fui morar com eles. Uma casa pequena, nos arredores de São Paulo, paredes rachadas, móveis velhos. Renato trabalhava numa oficina mecânica. Silvana fazia faxina em casas de família. Eles sempre reclamavam de dinheiro. Sempre. Toda semana era a mesma conversa. As contas estavam atrasadas, o dinheiro não dava, a vida estava difícil. E eu? Eu cresci achando que era um peso, um fardo, uma boca a mais para alimentar. Usava roupas de brechó, sapatos furados. Meus primos, os filhos deles, sempre tinham roupa nova, tênis de marca, videogame. Quando eu perguntava por que eu não tinha as mesmas coisas, minha tia dizia: "Você precisa entender sua situação, Lucas. Sua mãe não deixou nada. A gente te ajuda porque somos família, mas não podemos dar o que não temos." Eu aceitava. Que outra opção eu tinha? Aos 8 anos, aos 10, aos 15, eu acreditava que minha vida era assim porque minha mãe tinha sido pobre, porque ela não tinha conseguido me deixar nada além de memórias. Mas tinha uma coisa estranha. Minha mãe tinha sido enfermeira, trabalhava num hospital particular, ganhava bem. Ela tinha um apartamento, um carro. Eu lembrava disso vagamente, como se fosse um sonho meio apagado. Mas sempre que eu mencionava essas memórias, meus tios mudavam de assunto rapidinho. "Você era criança, Lucas. Você não entende como as coisas funcionavam." Quando fiz 18 anos, comecei a trabalhar num supermercado para ajudar com as despesas da casa. Meus tios deixaram bem claro: agora que eu era adulto, precisava contribuir. Então eu dava metade do meu salário para eles todo mês. A outra metade eu guardava, porque tinha um sonho: fazer faculdade de direito. Queria ser advogado, queria ter uma vida melhor. Foi durante o cursinho preparatório que conheci a Mariana. Ela estudava comigo, era esperta, direta, não tinha filtro. Um dia, depois da aula, estávamos conversando sobre nossas vidas. Contei para ela sobre minha mãe, sobre como cresci com meus tios, sobre como eles sempre disseram que eu não tinha nada. Mariana franziu a testa. "Espera, sua mãe morreu quando você tinha 6 anos?" "Isso." "E você nunca recebeu nada? Nenhuma herança, nenhum documento, nada?" "Não, ela não tinha nada para deixar." Mariana balançou a cabeça. "Não faz sentido. Se ela tinha um apartamento e um carro, alguma coisa tinha que ter sobrado. Você já tentou procurar?" Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha questionado. Mas as palavras dela plantaram uma semente na minha cabeça. Naquela noite, perguntei para o meu tio sobre a herança. Foi a primeira vez que vi ele ficar realmente nervoso. "Herança? Que herança, Lucas? Sua mãe deixou dívidas. A gente pagou tudo. Você acha que foi fácil te criar? Você acha que você não nos custou nada?" Minha tia concordou, rápida demais. "É verdade, a gente fez o melhor que podia. Você devia ser grato em vez de ficar fazendo essas perguntas." Mas eu vi o olhar que eles trocaram, vi o jeito que meu tio desviou os olhos, e pela primeira vez na vida, eu soube que eles estavam mentindo. No dia seguinte, contei tudo para Mariana. Ela sugeriu que eu fosse ao cartório onde minha mãe tinha feito o testamento, se é que tinha um. Mas eu não sabia onde procurar. Então ela teve outra ideia: ir ao registro civil, pegar a certidão de óbito da minha mãe e começar a investigar a partir daí. Levei 2 semanas para juntar coragem. Faltei no trabalho, peguei um ônibus para o centro e entrei no cartório. Pedi a certidão de óbito. A mulher no balcão me entregou o documento. E eu li: nome da minha mãe, causa da morte, data e, no final, um anexo: inventário aberto. Inventário. Isso significava que tinha bens a serem divididos. Meu coração disparou. Pedi mais informações. A atendente me deu o número do processo. Disse que eu precisava ir ao fórum para consultar. Então foi isso que eu fiz. No fórum, descobri algo que mudou tudo. Minha mãe tinha deixado um apartamento avaliado em R$ 300 mil na época da morte dela. Tinha uma conta bancária com quase 40 mil. Tinha um carro. E tudo isso estava registrado no inventário. Mas tinha mais. O inventário tinha sido concluído.
Os bens tinham sido transferidos, e o nome no documento? Renato e Silvana, meus tinhos. Eles tinham ficado com tudo. Eu precisei sentar. Minhas mãos tremiam quando segurava aqueles papéis. 18 anos. 18 anos eles disseram que eu não tinha nada, que minha mãe era pobre, que eu devia ser grato por eles me acolherem, e o tempo todo eles estavam vivendo com o dinheiro dela, com o dinheiro meu. Fui direto para casa. Não pensei, não planejei, só fui. Cheguei berrando, joguei os papéis na mesa da cozinha. Expliquem isso agora! Meu tio tentou ficar calmo. Lucas, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Vocês pegaram a herança da minha mãe, pegaram o apartamento, o dinheiro, tudo, e me fizeram acreditar que eu era pobre. Minha tia começou a chorar. Não de tristeza, mas de desespero. A gente precisava, Lucas. A gente tinha dívidas. Os meninos precisavam estudar. E eu não precisava? Eu não tinha direito? Meu tio ficou vermelho. A gente te criou, te deu comida, teto, roupa. Você acha que isso foi de graça? Com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha mãe. A discussão durou horas. Eles tentaram me convencer que tinham feito o certo. Disseram que eu era muito novo para lidar com dinheiro, que eles eram os responsáveis legais, que usaram o dinheiro para me criar, então tecnicamente era justo. Mas não era, e eu sabia disso. No dia seguinte, procurei um advogado. Expliquei tudo. Ele analisou os documentos e balançou a cabeça. Isso não deveria ter acontecido. Você era o herdeiro direto. Eles precisavam ter usado o dinheiro em benefício seu, não deles. Isso é desvio de herança. Ele me disse que eu podia processar, que podia tentar recuperar o que era meu, mas seria uma batalha longa, cara e sem garantias. Eu não tinha escolha. Abri o processo. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Meus tios cortaram contato comigo. Disseram que eu era ingrato, que estava processando as únicas pessoas que tinham me acolhido. Alguns parentes ficaram do lado deles, outros ficaram quietos. Ninguém ficou do meu lado. Menos a Mariana. Ela me apoiou em tudo. Me ajudou a juntar provas, a organizar documentos, a não desistir quando eu achava que não ia aguentar. O processo revelou muita coisa. Descobri que meus tios tinham vendido o apartamento da minha mãe 1 ano depois da morte dela. Usaram o dinheiro para comprar a própria casa onde eu cresci, a casa que eles sempre disseram que tinham comprado com o suor deles. Mentira, era minha. Descobri que o carro da minha mãe tinha sido vendido também. O dinheiro, usado para pagar a faculdade dos meus primos. Enquanto eu trabalhava no supermercado, meus primos estudavam em universidade particular, com o meu dinheiro. Descobri que minha tia tinha aberto uma loja de roupas há alguns anos. Capital inicial, herança da minha mãe. A loja faliu e o dinheiro sumiu, mas eles nunca me contaram. No tribunal, meus tios tentaram se defender. Disseram que eu tinha gastado tudo comigo, que me criaram, me alimentaram, me vestiram. O advogado deles apresentou recibos de supermercado, contas de luz, água, como se isso justificasse roubar R$350 mil de uma criança. O juiz não comprou. Ele disse que o dinheiro da herança deveria ter sido colocado em tutela, usado exclusivamente para o meu benefício, e entregue para mim quando eu fizesse 18 anos. Nada disso aconteceu. A sentença saiu quase 2 anos depois que abri o processo. O juiz determinou que meus tios devolvessem o valor da herança, corrigido pela inflação. No total, dava mais de R$600 mil. Mas tinha um problema. Meus tios não tinham esse dinheiro. Já tinham gastado tudo. O juiz ordenou que eles vendessem a casa que tecnicamente era minha, comprada com o dinheiro da minha mãe. Eles teriam 6 meses para vender e me pagar. Se não conseguissem, a casa seria leiloada. Quando a notícia chegou, minha tia me ligou. Ela chorava tanto que eu quase não entendia o que ela dizia. Lucas, por favor, não faz isso com a gente. A gente não tem para onde ir. Os meninos ainda moram aqui. Eu fiquei silente. Parte de mim queria ter pena. Eram minha família. Tinham me criado, mesmo que com segundas intenções. Mas outra parte de mim, a parte que tinha passado 18 anos se sentindo como um peso, não conseguia esquecer. Vocês tiveram 18 anos para fazer a coisa certa. 18 anos para me contar a verdade, e não contaram. Ela desligou. 6 meses depois, a casa foi vendida. Recebi o dinheiro, R$620 mil. Não era tudo o que eu deveria ter recebido, porque parte tinha sido perdida em despesas legais. Mas era mais do que eu imaginava que veria na vida. Meus tios se mudaram para um apartamento alugado. Meus primos pararam de falar comigo. A família inteira me cortou. Disseram que eu destruí a vida deles. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. Com o dinheiro, terminei a faculdade.
Comprei um apartamento pequeno, mas que era meu. Comecei a trabalhar num escritório de advocacia. Construí uma vida. A vida que minha mãe queria que eu tivesse. E hoje, olhando para trás, eu sei que eu fiz o certo. Porque aquele dinheiro nunca foi deles. Era meu. Era o último presente da minha mãe. E eu merecia receber. Tem gente que vai dizer que eu fui cruel, que eu deveria ter perdoado. Mas perdoar não significa deixar as pessoas pisarem em você. E justiça, às vezes, dói. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal.